do Senhor. Amém. Uma boa noite para todos. Espero que todos vocês estejam bem. Que bom poder estar aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Esse nome que é santo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu vim para adorar o Senhor, vim para buscar o Senhor, e eu tenho certeza que mais alguns vieram nesse propósito, amém? Amém. Meus irmãos, é um privilégio poder voltar a esta casa e perceber o quanto Deus tem sido bom, o quanto Deus tem honrado esse ministério. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui, compartilhar a palavra de Deus com vocês, rever algumas pessoas, alguns amigos, estar aqui lateando ao meu irmão, presbítero Rafael, pastor Nildo, os irmãos, o Paulo Henrique que veio comigo, mais conhecido como Rick, está aqui conosco. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que é meu amigo de longas datas. Nós já nos alegramos muito, já choramos muito também. Então eu acredito que o que ele está vivendo é só o início de uma promessa feita há muitos anos. Quero louvar a Deus também pela vida dos amigos que vieram aqui para me ouvir nessa noite. E não sou merecedor de tal honra, mas eu quero fazer menção. Obrigado, meu amigo Iago Venâncio, falou comigo que viria e veio. Deus abençoe. Parabéns pela coragem. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Enquanto você localiza, visualiza, eu quero também agradecer ao Senhor pela vida da minha tia Arlete. Cadê a tia Arlete? Cadê ela? Ah, está aqui, tia Arlete. Deus abençoe. Bartô, Marita, Wellington, Elane. Eu vou ficar falando o nome aqui, então não vou pregar, né? São tantas pessoas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Virou crente? Tá bom. Então tu já sabe como é que funciona, né? Sabe? Isso aqui já é um caso antigo, né? Que bom te ver, Levi. Deus abençoe. Você tá melhor, viu? Você parecia um faqui. Agora você tá apaixonado? Não. Engordou. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Amém. Eu não sei como é que o pastor ensina vocês. Quem quiser ficar sentado, fique sentado. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Da forma de como o pastor ensina vocês, aí vocês podem ficar à vontade. Eu quero fazer a leitura a partir do verso de número 8. Na verdade, eu vou me ater aqui ao verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Eu quero ler novamente, só que dessa vez eu quero a sua ajuda. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes. Eu sei que tem gente que não gosta disso, eu respeito, não tem problema. Mas quem sabe você vai ser bênção para alguém agora. Diga para ela assim: você quer receber poder? De verdade, quer receber poder? Quem aqui quer receber poder? Glória ao nome de Jesus. Que bom que tem uma galera aqui que quer receber poder, certo? Vamos lá, pessoal. Toda atenção agora é pouca, por favor. Me empresta aí alguns minutos da sua atenção. Esse texto falou ao meu coração durante alguns meses atrás, porque na realidade
eu buscava uma mensagem para falar sobre propósito. E o Senhor colocou no meu coração Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, porque fala do recebimento do poder, aquilo que tange uma promessa, e dentro desse recebimento uma responsabilidade. A responsabilidade era de ser testemunha. Então a primeira coisa que eu entendo é que o propósito ele sempre vai nos mover para uma ação. Ser cheio para um propósito, ser cheio para ser cheio para executar. Ninguém é cheio para ficar parado, ninguém é cheio para ficar na inércia. A promessa de ser cheio traz consigo uma responsabilidade de ser testemunhas. Atos dos Apóstolos é um livro que está repleto da manifestação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é um livro que está repleto, tomado das manifestações poderosas do Espírito Santo. Aqui nós encontramos a ação do Espírito Santo a todo tempo. E nós percebemos que dentro dessa promessa, sendo agora executada, em Atos capítulo de número 2, o povo que estava junto, reunido, serão cheios por esse Espírito que desce sobre eles. A partir daquele momento, a situação vai avançar de forma poderosa, e então nós conseguimos enxergar a ação do Espírito Santo a partir de então, com muita frequência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, na realidade seria mais uma reafirmação daquilo que o Senhor Jesus já tinha falado e aquilo que o próprio Deus já tinha prometido. Lá em Joel, no capítulo de número 2, o próprio Deus faz a promessa que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu vou repetir porque talvez alguém alcance e já deu uma glória para Jesus aqui. O próprio Deus é quem faz a promessa de que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu não sei se toda a carne te inclui, mas o texto diz que era sobre toda a carne, capacitando de forma poderosa. Eles vão ter visão, eles vão sonhar, eles vão profetizar. Diga comigo, capacidades poderosas. Agora, para ficar bonito, diga: só o Espírito Santo faz. Olha que coisa interessante. Deus é quem está prometendo que chegaria um tempo, considerado os últimos dias, que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramar do Espírito traria consigo capacidades poderosas. Irmãos, isso aqui não é clichê. Eu estou arrepiado da cabeça à planta dos pés. Capacidade poderosa é o que nós almejamos do Espírito nessa noite. E eu tenho uma palavra de Deus para quem tem mão para levantar aqui nessa noite. Essa promessa foi dada por Deus e já foi realizada. Então isso significa dizer que quem quer ser cheio do Espírito Santo, basta abrir o coração e tomar posse. Cheios do Espírito, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vocês vão ter visões, vocês vão profetizar, vocês sonharão. Lucas capítulo de número 24, o Senhor aparece para os seus discípulos e diz para eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Na realidade, é uma palavra que se conecta com aquilo que Deus já estava dizendo. Deus disse que nos últimos dias Ele derramaria do teu Espírito. E quando o Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que do alto, sejam vocês todos revestidos de poder. Esse revestimento de poder, na realidade, seria a capacidade dada pelo Espírito quando Ele descesse sobre o povo. Antes de se elevar, antes de ascender os céus,
Jesus libera uma palavra para os seus discípulos novamente, para confirmar, reafirmar que a promessa está de pé. E o que é que Jesus diz? Vocês receberão poder. Tem o poder que o Pai disse, que nos últimos dias Ele derramaria sobre toda a carne o Espírito, trazendo capacidade de sonhar, de ter visão, de profetizar. Então essa mesma capacidade é a capacidade que eu disse para que vocês receberiam se ficassem na cidade de Jerusalém. E essa mesma capacidade é a capacidade que eu digo agora, que vocês receberão. Mas vocês só receberão se o Espírito descer sobre vocês. Quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder, mas receberão poder para algo. E o texto diz que eles vão receber poder para ser testemunha. Diga comigo, testemunha. Eu quero que a mídia pregue comigo, ok? Beleza? Então vamos lá. Qual é o seu nome? Breno. Ok, Breno. Breno está ali, ele vai pregar comigo. Presta atenção nisso aqui. O que é ser testemunha, doutor? O que é ser testemunha? Presenciou um fato, ouviu, viu. Então essa pessoa, ela é uma representante legal para falar sobre aquele assunto, já que ela é uma testemunha. Ela é uma testemunha. Então o Senhor Jesus está dizendo: vocês simplesmente irão falar daquilo que vocês têm visto e ouvido. Eu poderia talvez nos aprofundar um pouco mais aqui para falar que essa palavra testemunha, no seu original, ela tem uma raiz que vem da palavra martíria. E a palavra martíria vem do termo Marte. Você sabe o que significa Marte? Não é um planeta. Não é o planeta Marte, é Marte. Que significa sofrer morte violenta por causa de algo ou de alguém. Então, espera isso aqui. Aí confunde um pouco. Por quê? É para ser testemunha daquilo que eu presenciei? Ou é para sofrer, para morrer de forma violenta por alguma coisa que eu presenciei, por algo que eu vi? Estava no pacote para ser revestido de poder. Você não vai ser apenas testemunha daquilo que você está ouvindo e vendo, mas essa capacidade vai ser tão poderosa que você não vai temer nem a morte. Essa é a capacidade dada pelo Espírito para enfrentar, mesmo que seja morte violenta. E eu vou dizer para você que Atos capítulo de número 2, quando acontece todo o reboliço, a glória de Deus enche aquela casa. Todos, eu disse, todos que ficaram cheios do Espírito começaram a falar em outras línguas, Eles foram tomados por uma glória. E aquilo causou um reboliço. A partir de então, a vida dos discípulos passa a ter um novo rumo. Porque agora eles são pessoas cheias do Espírito. Diga comigo bem alto assim: alguém cheio do Espírito não segue o mesmo rumo. Opa, o Espírito Santo está aqui para encher alguém. É impossível caminhar no mesmo rumo depois que você tem um encontro com o Espírito Santo. A vida deles nunca mais foi a mesma. A palavra de Deus diz que Pedro e João subiam para o templo, vão pegar um acesso em uma das portas, chamada Porta Formosa. Havia um coxo que era deixado ali todos os dias para pedir esmola. Eles estavam indo para a oração, Olha só que coisa linda. Estavam juntos, reunidos, orando e clamando, pedindo Espírito Santo. Cadê, Senhor? A promessa. Depois que eles recebem a promessa, não pode mais ficar no mesmo canto, não pode viver a mesma vida, não pode ficar encurralado nas mesmas situações. Eu preciso subir para orar. Eles vão orar, e é nessa iniciativa da oração que o milagre vai acontecer e vai causar um reboliço. Todos vão ficar assustados com o grande poder que é manifesto pela pessoa de Pedro. O Espírito Santo vai instrumentalizá-lo. O Espírito Santo vai usá-lo. E ele, com grande poder dado pelo Espírito, vai pegar a mão daquele homem e vai levantá-lo
eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Sabe o que acontece? Causa um grande alvoroço. Causa um grande pânico na cidade. E a turma está dizendo, não era aquele que ficava na porta? Não é aquele que ficava na porta? Aí Pedro se levanta e começa a pregar a palavra do Senhor. Começa a pregar com maestria. E ele prega com uma capacidade tão grande, que algumas pessoas que estão na plateia estão ouvindo e estão dizendo assim: não são esses homens indoutos? Alguns discutem ainda isso em sala de aula, mas indouto para mim é alguém semi-analfabeto. Mas alguns ainda discutem que não era nada disso que eles queriam dizer, mas para mim indouto são pessoas semi-analfabetas. Então alguém está dizendo assim: não são esses caras aí iletrados? Por que prega com essa capacidade? Por que manifestam coisas poderosas no nome desse Jesus? Eu tenho uma palavra para alguém aqui, meu filho. Não é por capacidade própria, até porque era iletrado, era indouto. Vou falar de mim, morava na beira de um rio, dava de frente para a boca de fumo. Não é da minha capacidade, não é das minhas qualificações, é porque existe um Espírito sobre a nossa vida. Glória a Deus. E eu quero profetizar para alguém aqui nessa noite. Talvez você se pergunte: meu Deus, eu quero, mas não consigo. Eu fui chamado, mas eu ainda não sinto que estou preparado. O Espírito Santo te capacita para ser e fazer. O Espírito Santo te capacita para ser e fazer. Eu já vejo pessoas indo às lágrimas aqui. O Espírito Santo te capacita para ser e fazer. Quem éramos nós? Mais um na estatística, na boca do povo. Disseram para minha mãe: os seus filhos vão dar na sua cara. Os filhos hoje, um é pastor, outro é presbítero, outro é obreiro. Quem faz isso? O Espírito Santo. É sobre ele que eu quero dizer, é sobre ele que eu quero falar. Ele tem a capacidade de te fazer ser, de te fazer realizar coisas que fogem da tua capacidade. Eles estão pregando a palavra com muita autoridade. O Espírito capacita para tal. Numa só, mais de 3.000 almas se rendem. E aí eles são convocados agora pelo Sinédrio, a política local, a massa religiosa, porque não está compreendendo por que está acontecendo essa situação. Vamos chamar esses camaradas que estão agindo aí no nome desse Jesus e vamos colocar um terror neles. Falaram: vocês têm que parar de pregar, vocês têm que parar de... E ameaçaram. Quem sabe um dia, não sei, mas alguém grite no nosso ouvido que a gente tem que parar de pregar. E a nossa resposta, a resposta de alguém cheio do Espírito Santo, pastor, precisa ser a mesma resposta que Pedro deu para aqueles homens. Atos capítulo de número 4, versículo de número 20. Coloca na tela, vamos pregar junto aqui, Breno. Olha o que Pedro responde. Lembra da capacidade que ele recebeu, dada pelo Espírito? Ser testemunha, não apenas de ver aquilo que presenciou, aquilo que ouviu e agora eu vou contar, agora eu vou falar, mas também uma capacidade de enfrentar até mesmo a morte, por amor àquele que um dia estendeu a mão para mim e que me salvou. Olha o que Pedro responde: não podemos, não. É para parar de pregar, é para parar de falar de Jesus. Então eu tenho uma resposta para dar para vocês: não podemos deixar de falar. Por quê? Porque eu fui cheio, eu fui lavado, eu fui remido. Eu não posso parar, eu não posso deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Aleluia! Não podemos deixar. Precisamos ser testemunhas. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mesmo que isto lhe custe a própria vida, mesmo que isto lhe custe a própria vida. Um pouco mais à frente, não precisa abrir, mas lá em Atos capítulo 12, a partir do verso 1, diz que Herodes manda prender Pedro, enquanto
ele mata a fio de espada Tiago. No outro dia, no dia seguinte, quem seria o próximo para morrer? Pedro. Mas o texto diz que Pedro estava dormindo. Como você consegue dormir sabendo que você vai morrer no outro dia? Você perde o sono por causa de uma conta. Você perde o sono porque a dívida está batendo a porta. Você não consegue adorar Jesus com a tua força porque está faltando alguma coisa. Mas alguém está dormindo. E qual é a explicação? Por que ele está dormindo? Porque ele sabe que ele foi chamado para um propósito. E quem foi cheio do Espírito tem capacidade de enfrentar até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Mas aí não era a vez dele, não era a hora dele. E Deus ele vai e tira Pedro daquela situação. Eu poderia parar por aqui, entrar numa conclusão e deixar Deus falar aos corações com aquilo que já foi dito aqui. Eu tenho certeza que pessoas já receberam da parte do Senhor. Mas eu preciso ser fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida marcada por Ele. Pessoas que não conseguem mais se ver no mundo são pessoas que foram marcadas. Choram e gritam, dizendo: por que eu fui conhecer? Mas não abandona, não desiste. Pessoas cheias do Espírito Santo têm capacidade para marcar uma geração. Você sabia disso? E eu quero falar nessa noite sobre personalidades que marcaram a sua geração. Essa foi uma parte da introdução da nossa mensagem. Eu quero desenvolver essa mensagem falando sobre a capacidade poderosa dada pelo Espírito, falando sobre pessoas, sobre personalidades que foram um marco na sua geração, que fizeram história. A Bíblia está repleta de pessoas que foram marcadas para viver o propósito. Eu não posso falar de todas, também me faltaria capacidade para dizer, mas eu quero falar de algumas. Eu quero falar, na verdade, tirando essa parte da igreja primitiva, tirando essa parte de Pedro que nós já citamos, eu quero falar de mais 5 personalidades, rapidamente. Quantas personalidades? 5. A última vai te impressionar. A última personalidade vai mexer com você. Vamos tentar mentalizar isso? Vira para essa pessoa que está do teu lado. Ó, essa é a segunda vez e é a penúltima. Eu tenho só mais uma na casa. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, ó: 5 personalidades. Se prepara para ouvir, porque a última vai mexer com você. Primeira personalidade: Davi. Davi é a primeira personalidade nessa lista humilde que eu criei. Humilde na minha concepção de receber e entender. Mas quem foi Davi? O cara é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um apacentador de ovelhas. Mas tudo mudou. Diga comigo, tudo mudou. O dia que o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. Mudou. Abre comigo, Breno, lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir. Eita glória. A partir. Então peraí. Antes disso, como é que era a história dele antes disso? Você vai lá e medita, faça uma reflexão e veja. Mas eu quero falar disso aqui, Alan. A partir daquele dia. Que dia? O dia que ele foi marcado. Obrigado. Pelo Espírito. Aleluia! A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio
que é que significa o Espírito do Senhor vir sobre, ou poderosamente? Algumas versões vai dizer que ele se apossou. Sabe o que significa isso? Tomar posse. O Espírito Santo tomou posse da vida de Davi. E a partir daquele dia, nunca mais ele foi o mesmo. E ele recebeu uma capacidade poderosa. Essa capacidade que ele recebeu é uma das capacidades mais brilhantes do seu tempo. Porque nós estamos vivendo o quê? Num tempo de guerra. Davi está vivendo num tempo de guerra. E ele vai ser capacitado para vencer grandes batalhas. Diga comigo, o Espírito Santo capacitou Davi para viver grandes batalhas, para vencer grandes lutas. Você lembra da história de Golias? Que ameaçava um exército inteiro. Havia um exército inteiro com medo. Quem chega? O menino. Que menino? O que estava cheio. Cheio de quê? Do Espírito que se apossou dele. E disse, não tem homem para lutar não. Eu desço para lutar com ele. Por quê? Porque eu recebi uma capacidade para marcar o meu campo, para marcar a minha geração. Eu vou descer porque eu vou no nome do Senhor. Quem é cheio do Espírito não se garante nas suas competências, mas se garante naquele que o encheu. Era você que veio para ser cheio nessa noite. Aleluia. Ser cheio para vencer grandes batalhas. Ele venceu grandes batalhas, foi capacitado, foi cheio. Para a gente não tomar muito tempo, deixa eu passar por uma segunda personalidade. Eliseu. Eliseu foi alguém que marcou o seu tempo. Pastor, por que não falar de Elias? Não é desmerecendo, é porque simplesmente Eliseu, ele recebeu uma capacidade de suceder Elias com uma porção dobrada dele. Se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele pede. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu. O que Eliseu respondeu, igreja? Peço-lhe que eu receba quero ser o teu sucessor, mas eu quero ser com uma circunstância, com uma questão aqui. Eu quero ser teu sucessor, mas eu quero marcar a minha geração. Como é que eu vou marcar a minha geração? Me dá porção dobrada, me dá porção dobrada, me dá porção dobrada. Eu quero ir além, eu quero fazer mais. Diga comigo, Eliseu, o sucessor de porção dobrada. Alguém aqui recebe porção dobrada? Seja cheio do Espírito. Seja cheio. Essa daqui é uma das que eu mais gosto, porque eu vou falar sobre a terceira personalidade. Tá vendo? Estamos sendo rápidos. A terceira personalidade se chama Daniel. Tem alguém chamado Daniel aqui? Tem 2 Daniel aqui, ó. 3, tem mais um aqui. Daniel, 4, então tem 4. Cadê o quarto? Tá lá em cima, tá bom. Daniel, diga comigo assim, Daniel. Sabedoria e conhecimento. Lembra da terceira vez que eu falei que eu tenho na casa? A terceira e a última, vira para quem está do teu lado assim, não era uma sabedoria qualquer, não era um conhecimento qualquer. Diga bem forte, olhando nos olhos dele assim, ó. Era uma sabedoria, era um conhecimento extraordinário. Vira para mim aqui, segura. Conhecimento, sabedoria e entendimento de forma extraordinária. O nome já diz tudo. O que é extraordinário? Algo que é maravilhoso, algo que é admirável,
diz assim: há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção. Peraí, então ele está falando de um reinado, está falando de um homem que marcou a vida dele simplesmente por causa dessa percepção, desse entendimento e de sabedoria. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou o chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos da Babilônia. Agora o versículo 12: se você não der glória a Deus, eu vou embora, como diz o meu pastor Alex. Esse homem, qual é o nome do homem? Daniel. Qual é o nome do homem? Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência, tem o quê? Tem o quê? Extraordinária. E é cheio, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. Esse entendimento, esse conhecimento, essa sabedoria não é para ficar na inércia. Esse conhecimento, essa sabedoria, essa inteligência extraordinária traz uma capacidade, e a capacidade é descrita por alguém que está testemunhando a respeito dele. Daniel não está entregando o currículo, é alguém que está dizendo: eu conheço o homem, e ele é cheio de conhecimento, tem inteligência extraordinária, ele é cheio de sabedoria, ele é capaz de interpretações, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Manda chamar quem? Quem tem capacidade? Quem tem capacidade? Chama Daniel! Chama Daniel! Chama Daniel! Chama quem tem capacidade para resolver a questão. Ei, se prepare para marcar a tua geração, meu filho. Não se preocupe se as pessoas só te procuram quando precisa. Isso é sinal de que você tem capacidade de resolver. Ei, não se preocupe se as pessoas só batem na tua porta quando estão desesperadas. Isso é sinal de que você foi cheio para mudar a história de alguém. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar que a partir de hoje, que a tua vida seja movida pelo Espírito Santo, e que você busque ardentemente por Ele, para que você possa ser cheio para marcar a sua geração. Cadê você que recebe? Cadê você que recebe essa palavra? Eu tinha 3 e encerrou, né? Mas tem alguém que pode me dar um bônus? Pode me dar um... Eu tinha 3 e encerrou, alguém me dá um bônus? Então vira para quem está do teu lado e diga para ele assim: se prepare. Porque se você for cheio pelo Espírito, essa capacidade desce sobre a tua vida, e você vai ter inteligência. E não uma simples inteligência, mas uma inteligência extraordinária. Vê se ele recebe essa palavra. Vê se ele toma posse. Quarta personalidade. É uma das histórias mais emblemáticas, é uma das histórias que mais me cativa também, que é a história daquele moço chamado José. José era alguém capacitado pelo Espírito desde a sua meninice. Capacitado, diferenciado. E olha o que José passou. Foi coisas que de repente eu e você não suportaríamos. Tem gente que fala assim: Deus não é comigo, porque está passando uma situação ou outra. Calma. Passar por situações difíceis não significa que Deus te abandonou. Deus não gosta de estragar surpresas. Imagina se Ele fala tudo que Ele vai fazer na tua vida. Não tem graça. Já parou para assistir filme com alguém que conta o final do filme? Então Deus não quer ser horrível. Ele quer que você
assista o filme da sua vida. Deixa acontecer, só confia. Imagina José, odiado pelos irmãos, traído por eles, conspiraram a morte dele, dizendo assim: vamos matá-lo. Alguém interviu e disse assim: não, é nosso irmão. Mataram, mas vamos jogar ele no buraco aqui. Jogaram ele numa cisterna, numa cova, num poço. Depois venderam eles para uma comitiva de ismaelitas que passavam, indo em direção ao Egito. Foi vendido a escravo. Escute isso aqui, por favor. Antes de você chorar por causa dos seus problemas, dizendo que Deus não é contigo, eu não vou mais para a igreja, Deus não é comigo, pastor, o que eu estou passando, escuta isso aqui. Odiado pelos irmãos, conspirado de morte, traído, vendido como escravo, chega no Egito, vai para a casa de um homem chamado Potifar. Na casa daquele homem, Deus começa a fazer algo extraordinário na vida de José. Aquele homem percebe que o Senhor é na vida dele. Olha que coisa. Está vendo como é que você, quando você é alguém cheio do Espírito, não precisa ficar dizendo eu sou, eu tenho, eu posso. As pessoas olham e veem. É cheio, tem Deus, tem o Espírito. Vamos comigo, Breno? Gênesis 39, verso 3. Gênesis 39, verso 3 diz assim: Potifar, o que a igreja? Percebeu. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo. Lhe dava sucesso em tudo. Tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo. Potifar percebe. Quem foi Potifar? O cara que comprou ele para ser escravo na casa dele. E aí José vai passar por mais uma. Ele vai ser assediado. Ele vai ser assediado. E não é uma vez, não é duas. O texto diz que todos os dias a mulher de Potifar assediava o garoto. E como ele disse: eu não posso fazer isso com o meu Senhor, que me confiou toda a casa, menos a senhora. Eu não posso fazer isso não. E ele sai, ele bate em retirada e fica na mão dela a túnica. O que ela faz? Ela dá um grito e acusa ele de forma cruel. O garoto vai para a prisão, acusado de assédio sexual, sem dever nada. Mas Deus não é com ele, Deus é com ele. Deus é tanto com ele que até o ímpio está percebendo que o Senhor estava com ele. Você sabe da história, lá na prisão acontece o que acontece, enfim, eu não vou parar aqui. Mas vamos lá. Se ele fosse alguém que ficasse pensando na situação dele, ele não viveria o propósito que Deus tinha para ele. Quem foi José? José foi um homem abençoado em tudo. Marcou o seu tempo. Marcou ou não marcou? Marcou? Claro que marcou. Ele entende o propósito pelo qual Deus enviou ele para o Egito. Foi de uma forma ruim? Foi. Eu concordo. Foi de uma forma cruel? Foi. Mas havia um propósito nisso. Quando há um propósito na nossa felicidade, é maravilhoso. Mas guarde isso aqui, existem propósitos também que estão atrelados a sofrimentos. Nós vamos sofrer, mas para um propósito maior do que esse sofrimento. Na hora do sofrimento, vai nos causar choro, lágrima, porque sofrer dói. Mas depois que o propósito ser cumprido, você vai entender, foi para isso que Deus fez tudo isso, para que eu pudesse viver o extraordinário. Veja bem, vamos para a Bíblia. Gênesis 45, verso 5. Vamos lá, Breno. Gênesis 45, verso 5, olha só. Os irmãos estão desesperados. Os irmãos estão desesperados, porque afinal de contas fizeram uma loucura, sim ou não? Venderam o irmão como escravo, traíram o irmão, odiaram o irmão. E agora eles descobrem que José está numa posição favorável no Egito. Abaixo de Faraó vem José. Acima de José, só Faraó e mais ninguém. Irmãos, eles ficam desesperados. Olha o que José fala, olha o que José faz. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Vocês
conflito, não fiquem furiosos uns com os outros. Por que, José? Por quê? Porque foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Que isso, meu Deus do céu? O cara está dizendo: eu fui trazido para cá debaixo de luta, de sofrimento, de traição, me venderam como escravo, mas ainda foi para poupar a vida daqueles que traíram, que venderam, que conspiraram. Alguém capacitado, cheio do Espírito, precisa ter essa flexibilidade. Entenda o propósito, entenda, não seja revanchista. Ah, se Deus me der, eu não vou fazer. Se Deus me honrar, eu vou passar na cara. Sabe quando Deus vai te honrar? Nunca. Mas se você entender que o propósito da honra de Deus está relacionado a pessoas, a outras pessoas, Deus vai te honrar em tudo. Em tudo. Senti que agora deu uma caída. Quer ser revanchista, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver isso vai se arrepender. Vai se arrepender por não ter te ajudado, mas a sua parte é ajudar. Difícil, né? Mas é a verdade. Ninguém é cheio para ficar retido. Ninguém transborda para dentro. Você transborda para fora. E quando esse transbordar acontecer na tua vida, é para alcançar alguém. Vamos encerrar, que eu quero falar sobre a última personalidade. Posso? A última personalidade. A última personalidade. Sabe quem é essa última personalidade? Essa última personalidade, eu falei um pouco aqui sobre ela já. Às vezes ela quer ser revanchista. Às vezes ela é estranha. Às vezes acorda a falar com todo mundo, quer dar bom dia para todo mundo. Às vezes acorda tão mal-humorado que não quer olhar na cara de ninguém. Às vezes está tão desanimado que nem do quarto quer sair, que nem da cama quer se levantar. Às vezes essa última personalidade duvida do poder e da capacidade que Deus está disposto a derramar sobre a vida dela se ela quiser. Essa última personalidade. Ah, esse aqui é um bônus extra. Olha para quem está do teu lado e diga assim: essa última personalidade é você. Essa última personalidade é você. Eu não vou entrar em detalhes, mas você está recebendo hoje uma orientação da parte de Deus. Você está escrevendo a sua história. O que é que você está fazendo com a história da sua vida? Será que daqui a alguns anos, se Jesus não voltar para a igreja e nós partirmos dessa para a eternidade, será que alguém pode contar a sua história de forma positiva, dizendo: teve uma pessoa na minha geração que marcou a nossa história? Deus está nos orientando, está nos dando a oportunidade de entrarmos na história como alguém que vai marcar a nossa geração. Mas a gente não consegue marcar a nossa geração com a nossa capacidade própria, com o intelecto buscado. Faz parte buscar o conhecimento, faz parte, sim. É necessário, sim. Mas existe algo extraordinário que Deus quer fazer. Existe algo poderoso que Deus quer derramar sobre a tua vida. Então pega essa oportunidade, essa folha de papel em branco que você está inserido agora, e começa a escrever a tua história. A história de alguém que nem sempre vai estar bem, mas que tem um coração cheio do Espírito Santo e que está disposto a viver os mais lindos milagres da parte de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que entende que foi chamado, mas não se vê capacitado. Eu estou pregando para alguém aqui que muitas vezes entra em crise de identidade, se olha no espelho dizendo: Senhor, não é para mim. Deus, eu não acredito que o Senhor me chamou. Ei, eu tenho uma palavra para você. Deus te chamou sim. Deus te escolheu sim. O problema é que ainda você não entendeu que Ele precisa fazer algo poderoso dentro de você. E esse algo poderoso só acontece
Santo. Que você abra o seu coração para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te capacitar a fazer, a ouvir, a falar de forma poderosa. As capacidades extraordinárias quem dá é Ele, para edificação e para crescimento. Capacidades essas de falar, de agir e de fazer e de saber. Só o Espírito Santo pode te fazer falar de forma extraordinária, de forma poderosa, de forma sobrenatural. Só o Espírito Santo pode te capacitar a agir de forma sobrenatural. Só o Espírito Santo pode te fazer conhecer, saber de forma sobrenatural.